Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a ler o segundo livro de Samuel. E aqui nós tivemos no capítulo 7, ontem a leitura foi omitida por causa da memória de São Timóteo e São Tito, uma das profecias messiânicas. Quando Davi, ele manifesta a Natã a intenção de construir o templo. E Deus vai dizer assim: não é você que vai construir uma casa para mim, eu que vou construir uma casa para você. E promete então que o Messias vai ser descendente da casa de Davi. Ora, a leitura de hoje é continuação. Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse: uma bela oração agora vai fazer Davi. Quem sou eu, Senhor, e o que é a minha família? Para que me tenhas conduzido até aqui. Mas como isso te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizestes promessas à casa do teu servo para um futuro distante, porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabelecestes o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornastes o seu Deus. Faze agora como disseste, ou seja, realiza a promessa que o Senhor fez. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, e a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo: eu te constituirei uma casa, te construirei uma casa. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras, pois fizestes esta bela promessa a teu servo. Abençoa então a casa do teu servo. Ora, a oração mostra, por um lado, a bondade de Deus, um Deus que permanece fiel, um Deus que Davi confia plenamente que vai cumprir a sua promessa. E por outro lado, a indignidade daquele que queria simplesmente construir uma casa, um templo para o Senhor, e recebe do Senhor muito mais do que aquilo que ele queria fazer, que nem sequer o Senhor permite para ele de fazer o templo, mas fala: sou eu que vou te fazer. E é por causa dessa promessa que nós temos o Messias que devia vir e veio da casa de Davi. Deus faz essa promessa a Davi, fala: você não vai me construir um templo, mas eu que vou te construir uma casa. Então, é isso que nós temos hoje como a grande memória do Salmo responsorial. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Então o Salmo vai fazer uma memória da grandeza deste Davi, e que vai dizer assim: não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso, não deixarei adormecer os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Isto é a promessa que faz Davi. Eu não descansarei sem construir uma casa. Ele percebe: eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, e a Arca da Aliança não tem aonde estar. Então por isso ele faz essa promessa. E agora é o Senhor que faz a Davi um juramento, uma promessa que jamais se renegará. E vai prometer: um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Mas nós vamos ver que a dinastia de Davi, a sucessão de reis, ela vai se acabar. Então o povo de Israel sempre mais vai pensar assim, que isso não podia ser uma promessa para um reino deste mundo, e por isso vai pensar cada vez mais que o Messias deveria ser a realização dessa promessa. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós diremos assim: vossa palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. É o Salmo 118. Então nós vamos ver que é o tema da luz, da lâmpada, que está na leitura de hoje.
Jesus vai contar uma parábola. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Irmãos caríssimos, um princípio de leitura da palavra de Deus é a questão do contexto. Toda a palavra de Deus, ela está dentro de um contexto literário e está dentro, muitas vezes, de um contexto geográfico. O mudar o texto de um local, de uma situação para outro, colocar um texto que acontece na montanha em um evangelho e outro evangelho acontece em uma planície, o autor quer dizer alguma coisa com isso. Então, o que acontece no evangelho de hoje é que esse discurso de Jesus é sobre a evangelização, para dizer assim que a riqueza do evangelho não pode ser escondida. É como uma lâmpada que deve ser anunciada, que deve ser mostrada para todos, deve ser colocada em evidência. E continua: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção do que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Então, sempre no âmbito da evangelização, nós vamos ver assim que a experiência da vida de fé, a experiência da vida de comunidade faz com que algumas pessoas cresçam tanto na dimensão de conhecimento da doutrina, de conhecimento da palavra de Deus, na medida que elas partilham os dons que receberam. A fé, o amor, ela cresce na medida que nós doamos. Então, na medida que duas pessoas começam a caminhada de igreja, então uma se dedica a ser catequista, seja aqui para liturgia, a colaborar, a estar ali, a limpar os locais para celebração, a limpar os vasos sagrados, e a outra que começou a vida de igreja ao mesmo tempo, mas está ali sempre só recebendo da comunidade, sem nada a fazer, aquela que mais se doou é aquela que mais cresce. Então, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. E isso não é uma punição, mas sim que na medida que nós nos empenhamos pela causa do Evangelho, na medida que nós colaboramos para que o outro cresça, nós também vamos crescendo na dimensão da fé. Nós também, pense por exemplo naquelas pessoas que se tornam mães espirituais de uma comunidade, pais espirituais, na tarefa de aconselhar e ajudar o outro, ele vai crescendo, porque não é possível estar ajudando o outro e não escutar o próprio conselho. Então isso vai mudando o nosso coração, vai mudando o nosso modo de ser. Caríssimos, na oração que nós temos hoje do formulário comum, nós vamos dizer assim: Deus eterno e todo-poderoso, dirigir a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Esta expressão, em nome do vosso Filho, a oração é dirigida ao Pai, e em nome do vosso Filho Jesus. É por este nome que nós somos salvos. A liturgia é uma oração que nós dirigimos ao Pai através do seu Filho Jesus. Jesus é o pontífice, a ponte entre nós e o Pai. A nossa oração é Ele que leva ao Pai. Então, é em nome deste Cristo que nós nos movemos e somos. Então, o caminho de fé, e daí está o orgulho de podermos ser chamados de cristãos. Lembra dos Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia, por primeira vez, os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Então, que a alegria de que nós, ao participarmos de uma fé, ao participarmos da igreja, nós nos tornamos cristãos por causa do batismo. E aqui está a grande alegria da nossa vida. É muito interessante que os primeiros cristãos, quando eram martirizados e perguntados o que eles eram, eles diziam: somos cristãos. A alegria fundamental é o ser cristão. De Santo Agostinho tem um discurso que ele, quando é feito bispo, ele diz assim, que faz um paralelo entre o ser bispo e o ser cristão, e vai dizer que o ser bispo para ele preocupava, mas que o ser cristão era para ele uma consolação. Consolemos-nos, porque nós temos a honra de termos o nome de Cristo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.